Nós realmente somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos? Ou as influências que nós sofremos ao longo da vida é que são responsáveis pelas nossas escolhas? Hoje nós estaremos estudando sobre o reinado de Joás e levantaremos estas e outras questões. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Edbir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, no estado de São Paulo. Igreja sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo e vamos à nossa aula. Muito bem, para que nós entendamos essa lição, para que tenhamos uma boa compreensão dela, é necessário que nós pesquisemos um pouco acerca da genealogia dos reis de Israel e reis de Judá, porque nesta lição ocorre um parentesco entre eles. Nós sabemos bem que o reino sul foi dado ao filho de Salomão, Roboão, e a sua descendência, e o reino norte foi dado a Jeroboão, quando houve aquela divisão do reino. Então nós encontramos aqui descendentes de Jeroboão, o rei Acabe, que casa com Jezabel, gera 3 filhos, Acasias, Jorão e Atalia. Por sua vez, os descendentes de Roboão geram Josafá. Josafá se casa, a Bíblia não nos informa o nome da sua esposa, mas ele tem um filho por nome Jeorão. E esse Jeorão acaba se casando com Atalia. Nós encontramos a posse de Jeorão e o resumo da sua vida como rei após a morte do seu pai, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, a partir do verso 21, que nos diz assim: Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O verso 4 nos diz: Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Nós vamos encontrar, é interessante notar isso, que o Jeorão, ele tinha uma boa influência, ele era influenciado por Josafá, que foi um dos melhores reis de Israel. Mas o verso 6 do capítulo 21, do segundo livro das Crônicas, vai mostrar o que acontecia. Verso 6: E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então essa filha de Acabe que está citando no texto aí é exatamente a Atalia. A gente consegue perceber aí então que a mesma má influência que Jezabel exercia sobre Acabe, a Atalia, sua filha, exercia sobre o rei Jeorão. Desse relacionamento de Atalia e Jeorão, nasceu então o rei Acasias, conforme está registrado no segundo livro das Crônicas, nos versos 1, 3 e 9, que nos dizem assim: E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de mostrar um resumo do que foi Jeorão, lendo o verso 20 do capítulo 21, que diz assim: Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele foi sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Agora sim, os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. O verso 3 vai nos dizer assim: Também ele andou no caminho da casa de Acabe, porque a sua mãe era a sua conselheira para proceder impiamente. Então Acasias sofreu a Atalia, além dela influenciar para mal o Jeorão, ela influenciou também o Acasias. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 22, no verso 10, nós vamos encontrar então o parentesco de Jeozeba com Acasias. Quando a Bíblia nos diz que Acasias foi morto e Atalia então tentou exterminar toda a descendência real para que ela assumisse o trono, ela então tenta matar o Joás também, só que a Jeozeba, ela livra Joás. Por quê? Porque Jeozeba e Acasias, eles eram irmãos, filhos do mesmo pai. Então ela acaba livrando, na verdade,
o seu sobrinho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, verso 10, vai nos dizer assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acás, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. É importante nós vermos um outro parentesco aqui, que é o citado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 24, do verso 20 ao 22, que vai nos mostrar o que Joás fez no final do seu reinado. A partir do verso 20 vai nos dizer assim: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz o Senhor, por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Então, na verdade, o Joás, quando ele manda matar o Zacarias, que era filho do sacerdote Joiada, ele estava matando o próprio primo. Eu quero aqui deixar os créditos para a EBD Inteligente, de onde eu tirei esse quadro. Se você puder segui-los, lá tem muita coisa boa. Essa trama que nós vemos aqui, uma trama cruel de Atalia, essa matança de Atalia, era uma coisa que acontecia de certa forma rotineiramente nas dinastias. Era muito comum levantar-se conspirações. Podemos citar como exemplo o próprio reinado de Davi, quando o rei Adonias, ele usurpa o trono. Usurpar é você querer tomar para si algo que você não tem direito, é querer ocupar um lugar que não é seu. E antes que o rei Davi nomeasse alguém ao trono, o Adonias, então, ele usurpa o trono. A gente vê isso também na figura do seu filho Mefibosete, que também tenta tomar o trono à força. Podemos encontrar também no caso de Mefibosete, filho de Jônatan. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 4. A Bíblia nos diz que Saul e seus filhos morreram na batalha. E então um dos filhos de Saul, chamado Isbosete, estava dormindo. E alguns homens entraram ali, tiraram a sua vida e levaram a cabeça para Davi, achando que Davi então fosse trazer alguma recompensa para esses homens. O fato é que a ama de Mefibosete, quando ela fica sabendo que o rei havia morrido, ela toma Mefibosete nos braços para fugir com ele, porque era comum que as pessoas matassem as descendências dos reis para que o povo não visse naquela pessoa um herdeiro legítimo. Foi o que aconteceu no caso de Atalia, quando Acasias morre. Ela então tenta exterminar todos os descendentes de Acasias, mesmo sendo eles parentes. Ela não consegue matar Joás, porque a sua parente Jeozeba percebe e esconde o menino. Mas essas tramas eram tramas comuns. A Bíblia vai nos dizer que o sacerdote Joiada, então, ele criou a criança, e quando a criança estava com 7 anos de idade, ele fez essa criança subir ao trono. Chamou os capitães, chamou os homens que estavam sob a sua influência, fez tocar buzina, que isso era uma atitude comum. Eles faziam tocar buzina, eles faziam essa pessoa que estava herdando o trono, faziam com que essa pessoa fosse adiante de um exército, e todo o exército bradava: fulano de tal reina. E foi exatamente o que aconteceu no caso de Joás. E Atalia então percebe-se que houve, ela denominou isso de uma traição. Houve uma traição. Mas era muito comum que acontecesse dessa forma, que houvesse essa matança para tentar
tentar exterminar os possíveis candidatos ao trono. O Joás sobe ao trono aos 7 anos de idade e é lógico, é evidente que uma criança aos 7 anos de idade não tem condições de reinar sobre um país. Então o Joiada era de fato o rei, era um corregente, né? E ao que tudo indica, um bom corregente, porque a Bíblia vai nos dizer que havia paz em toda a nação. Isso está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 23, a partir do verso 16, que nos diz assim: E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, quebraram seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem holocaustos ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto conforme as instituições de Davi. Agora o verso 21 vai nos dizer assim: Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Então a gente consegue perceber aqui que o povo estava servindo a Atalia, reconhecia essa soberania de Atalia, mas era mais por medo. Eles estavam oprimidos debaixo daquele jugo, debaixo daquele reinado. Quando o Joás sobe ao trono, o povo então se alegrou, mesmo porque Deus começou a abençoar a nação e a Bíblia diz que houve paz. O segundo tópico vai nos dizer sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. Ele tem por objetivo assinalar a restauração do templo. É bom que nós observemos que a vida do rei, a vida devocional do rei, o apreço que o rei tinha para com Deus, estava diretamente ligado à importância que ele dava ao templo. Nos nossos dias não é diferente. A gente vê que existem certos crentes fervorosos que eles gostam de estar na igreja, participam dos trabalhos da igreja, querem estar nas orações. Quantas irmãs do ciclo de oração que mesmo participando dos cultos à noite, elas se dedicam à oração pela manhã. Quantos crentes que antes de ir para o trabalho, eles passam na igreja para pedir a bênção do Senhor sobre o seu dia, para dedicar a Deus a sua vida e a sua oração. Então o reinado ele estava diretamente ligado à importância que o rei dava ao templo. O Joás ele começou muito bem, porque no segundo livro das Crônicas, no capítulo 24, no verso 4, vai dizer assim: E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. A gente percebe que o sacerdote era realmente uma grande influência na vida dele, mas aqui foi ele que tomou a iniciativa, ele mesmo resolveu renovar o templo do Senhor. E por que é que isso se fazia necessário? Porque o templo estava abandonado. Todas as vezes que subia um rei ímpio no trono, o templo ficava em abandono. Basta que nós vejamos o caso de Josias, quando foi encontrado o livro do Senhor na casa do Senhor. E quando eles leram o livro, eles ficaram aterrorizados, porque eles perceberam que eles estavam correndo risco de morte, porque eles estavam em desacordo com aquele livro. Por que é que eles não tinham a noção desse livro? Por que esse livro não fazia parte do dia a dia deles? Porque o templo estava em abandono. E logicamente, quando o rei se importa com o templo, ele leva os seus súditos a se importarem com o templo também, com a presença de Deus. O Davi, quando ele sobe ao trono, uma das primeiras atitudes que ele tem é buscar a arca do Senhor que estava entre os filisteus. E nós depreendemos que já fazia quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Ora, como é que alguém pode ficar 20 anos, um povo que serve ao Deus verdadeiro, cuja presença desse Deus verdadeiro era tipificado pela arca, e eles podiam ficar 20 anos sem a presença da arca, sem a presença de Deus. Davi, quando sobe ao trono, confirmando isso que eu disse, a relação que existe entre a dedicação ao templo e o reinado, a importância que essa pessoa dá para as coisas espirituais, Davi sobe ao trono, a primeira coisa que ele faz é buscar a arca do Senhor. Nós encontramos isso também em Ezequias, a grande importância
que ele dava ao templo, tanto é que renovou, fez uma grande reforma religiosa na nação. Nós vemos no caso de Ezequias não somente essa importância que ele dava ao templo pela sua renovação, mas também quando ele recebeu as cartas de Senaqueribe o desafiando para que ele se rendesse, se tornasse um tributário da Síria. E a Bíblia nos diz que ele correu para o templo, ele foi orar, ele reconhecia aquele lugar como a casa do Senhor, assim como foi dito na oração de Salomão. Quando ele diz assim: se o teu povo for levado para o cativeiro devido à sua infidelidade, se o teu povo se humilhar e orar e buscar a tua face e orar voltado para esse santo lugar, ouve tu dos céus a oração do teu povo. Então Ezequias acreditava nisso. Ele acreditava que a presença de Deus estava no templo e na hora de dificuldade foi para lá que ele correu. O tópico segundo vai falar sobre a fidelidade dos tesoureiros. O Joás ele quis restaurar o templo e a Bíblia diz que foi feito um cofre. E as pessoas então depositavam as suas ofertas e os tesoureiros retiravam quando o cofre estava cheio e aguardavam o cofre se encher novamente, de maneira que houve uma oferta abundante. Perceba que o povo estava disposto a cooperar, o povo estava disposto a contribuir. Quando Moisés foi edificar o tabernáculo, isso está registrado no livro do Êxodo, no capítulo 36, e eles então pediram ofertas para o povo de Israel, o povo trouxe. Quando Moisés vai edificar o tabernáculo no deserto, a Bíblia diz que o povo saiu enriquecido do Egito, porque os egípcios, na pressa em que o povo de Israel saísse, eles iam dando tudo que eles pediam, e eles foram enriquecidos dessa forma. Quando Moisés pede para recolher uma grande oferta no meio do povo para a construção do templo, do tabernáculo, a Bíblia diz que eles ofertaram tanto que Moisés precisou mandar parar. Por quê? Reconheciam a fidelidade daqueles homens, daqueles tesoureiros. A Bíblia vai nos dizer, no segundo livro dos Reis, no capítulo 22, no verso 7, que quando Josias foi reformar o templo, foi feito também dessa forma. E o verso 7 vai nos dizer que eles não precisavam prestar conta, porque eles eram fiéis, eles agiam com fidelidade. E o povo reconhecia essa fidelidade naqueles homens que administravam o templo. É bom que a gente diga que fidelidade, a infidelidade, ela não se reflete tão somente no roubo, em desvio de recurso, em desvio de caráter, de conduta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são de excelente caráter, são de excelente conduta e acabaram sendo infiéis nesse quesito. Tinha acesso fácil ao dinheiro, passou por um aperto e acabou, vou pegar X e depois eu devolvo. E foi indo que não conseguia devolver. Era um mau caráter? Não, estava bem intencionado, mas foi provado pela situação. É importante que nós digamos o seguinte: a infidelidade não é só roubo. Infidelidade é tudo que diz respeito ao mau uso do dinheiro. Se eu, por exemplo, eu desperdiço o dinheiro, o dinheiro da contribuição, isso é uma certa infidelidade. Porque Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 6, no verso 43, depois de ter multiplicado pães e peixes, ele diz assim: juntai os pedaços que sobejaram, que nada se perca. Então Jesus estava dando ali uma lição de que não deve haver desperdício no reino de Deus. As coisas devem ser administradas com seriedade e da melhor maneira possível. E quando nós dizemos com seriedade, da melhor maneira possível, nós não estamos dizendo com perfeição, porque cada um administraria de um jeito, cada um daria opinião de um jeito, mas que aquele que está administrando, ele seja fiel e seja sério no uso dos recursos da obra de Deus. Subtópico terceiro vai falar sobre fidelidade, um atributo que enobrece. E o final do texto aqui, ele vai citar um versículo de Provérbios, ao dizer assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Hoje as pessoas estão, principalmente aqui no Brasil,
Existe aquela cultura do levar vantagem, aquela cultura de se dar bem em tudo. E acaba que quando alguém é honesto, ele acaba sendo aplaudido. Quando um cristão faz um ato de honestidade, ele acaba sendo aplaudido. Não deveria ser assim. Deveria ser uma obrigação de todo cristão. Ninguém deveria se admirar de um crente fazer aquilo que se espera que ele faça. Muitas vezes essa infidelidade ela vem em forma de desorganização. E eu tiro isso pela minha própria casa. De repente a gente leva, em dado momento, nós somos organizados aqui, mas em dado momento a gente dá uma vacilada com cartão de crédito ou alguma coisa assim, a hora que você menos se apercebe, você está gastando mais do que devia. E talvez em coisas que não seriam necessárias. O que é isso? Desorganização. Às vezes na desorganização a gente acaba sendo infiel com aquilo que nós nos propusemos. Tópico terceiro, a decadência de Joás. Esse tópico tem por finalidade mostrar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. O tópico vai nos mostrar que depois da morte do sacerdote, o Joás ele não conseguiu manter a sua integridade. A hora que saiu de perto dele aquela influência que o mantinha naquele caminho, logo ele se desviou daquele caminho. A gente encontra isso no livro dos Juízes, quando vai dizer que a geração que serviu ao Senhor na época de Josué, eles foram fiéis, porém, morrendo Josué e aqueles líderes, o povo se tornou infiel. Ou seja, não aguentou digamos, a prova de não estar ali com as pessoas que delimitavam a conduta, principalmente e especialmente no caso de Josué, que era um general bastante severo. A gente encontra diferente, por exemplo, nas pessoas de Daniel e de José. A Bíblia diz que Daniel, ele intentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Estava longe dos seus pais, longe da sua cidade, longe dos sacerdotes, dos seus amigos, de pessoas que poderiam exercer uma influência positiva sobre eles. Mas eles tinham uma raiz tão profunda que mesmo assim, eles mesmos se decidiram a não se contaminar com o manjar do rei. José, mesma coisa, tinha todas as condições para se deitar com a mulher de Potifar e dizer que estava justificado, porque ele era perseguido por aquela mulher constantemente. Mas ele tinha raízes tão profundas que disse: como pecaria eu contra Potifar e contra o meu Senhor? Deuteronômio no capítulo 8, no verso 18, diz assim: quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, você vai se lembrar do Senhor e não te esquecerás que o Senhor é quem te dá força para enriquecer. O que acontece? O Joás chegou ao trono, chegou através das mãos de Joiada, mas em dado momento ele achou que ele não precisava mais do Senhor. Então o que acontece? Muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares altos, em lugares privilegiados, e depois que nós estamos lá, nós nos esquecemos, por um motivo ou por outro, nós nos esquecemos do Senhor. Daniel, na sua oração, no capítulo 2, verso 21 do seu livro, ele vai dizer assim, quando Deus deu a revelação dos reinos da terra, ele vai dizer assim, orando ao Senhor: tu és aquele que estabelece reis e destrona reis. Então o Joás só chegou ao trono por bondade e misericórdia de Deus, porque caso contrário, ele não teria sobrevivido nem àquela conspiração. Ora, o Joás, assim como nos diz o Salmo 1, quando diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. A gente percebe que o pecado é gradativo. O Joás, primeira coisa, ele se perdeu com outros deuses. Segundo, ele perdeu a capacidade de discernimento de tal forma que ele mandou matar o sacerdote e ainda mandou matar o seu filho, que eram parentes dele. A gente encontra isso também na pessoa de Saul, que a Bíblia diz que Deus não queria falar com Saul devido aos seus pecados. A Bíblia diz que Deus não falava com Saul nem por Urim, nem por Tumim, nem por sonhos. Porém, naquela ânsia de querer falar com Deus, o Saul busca uma pitonisa, busca uma feiticeira. Perdeu totalmente a capacidade de discernimento espiritual.
E é exatamente isso que acontece com todas as pessoas. Por isso que nós vemos quando as pessoas se afastam da verdade do Evangelho, em pouco tempo eles estão fazendo todas as coisas que eles praticavam, que Deus os libertou, e se não estiverem fazendo coisas piores. Na verdade, o que o Joás faz ali é uma descrição dos homens ímpios dos dias de hoje. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Nós vimos aqui uma descrição de Joás. Sem afeto natural e sem amor para com os bons, traidor. E essa é a direção, essa é a escalada de qualquer um quando se afasta da vontade de Deus. É interessante nós notarmos aqui, para nós encerrarmos o comentário, que o Joás, pela sua infidelidade, os seus servos conspiram contra ele e o matam, mesmo sendo ele um adulto. Olha que diferença. Quando ele era criança, indefeso, inocente, Deus foi lá e guardou ele através de uma mulher. Agora, devido à sua infidelidade, os seus muitos pecados, mesmo sendo ele um adulto, Deus retirou a mão dele e ele acabou morrendo nas mãos dos seus servos. Que Deus te abençoe, que Deus te conserve fiel a Deus, a sua palavra e aos seus preceitos. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos, principalmente professores de escola bíblica dominical.